voltar à pergunta. Erros. Pode ser, inclusive, um erro seu dessa jornada, assim, que você vê que as pessoas cometendo. As pessoas olharem pro ticker e esquecer o que dá o lá. Esquecer da empresa. Explica isso pra gente. Ticker, lastro. Ticker é o que você vê pipocando lá quando você abre o seu trade map, por exemplo. É a opinião dos outros sobre o seu ativo, quanto que ele deveria valer. Então, eu acho que o principal erro é você não conseguir visualizar as coisas quando você sai na rua, por exemplo. Então, se você compra uma ação do Itaú e você passa por uma ação do Itaú e não tem a percepção que você é dono de uma parte daquilo, em algum momento você vai entregar a paçoca, soltar, vai ser mão de alface. Cara, perfeito. Eu acho que o principal erro é você achar que você tá comprando um código e não uma empresa ou um imóvel. Quando você não olha pro lastro, você só olha pra tela, a minha percepção é que você só tá dando importância pra opinião dos outros, você não tem a própria opinião. Isso é legal de dizer porque eu, como uma pessoa que teoricamente não deveria saber bastante, mas eu até sei, né? É engraçado porque desde sempre a gente falava sobre isso em casa, né? O Bruno falava, vou comprar Itaú. E aí quando a gente passa no Itaú, a gente sempre fala, olha, nossa empresa, olha, abriram mais um Itaú. A gente deixou de fazer festa de casamento, de comprar móvel pra comprar Itaúsa. Essas ações que a gente fala, isso é um percentual da empresa. Uma ação é um percentual muito pequeno. Mas pra vocês entenderem e visualizarem mais fácil, se eu tivesse dinheiro suficiente, comprar suficiente de ações do Itaú, eu podia sentar na mesa e fazer igual aqui. A gente ia começar a mandar no Itaú. Então a ideia é essa. Precisaria de bastante. De alguns bilhões. Mas com algumas empresas você não precisaria de alguns bilhões, só alguns multimilhões. Talvez, né? Erro, assim, que eu acho que é bastante comum. Que eu acho que quando você monta uma carteira de investimento de longo prazo, depois que você já tem essa mentalidade, né? Vamos supor assim, já entendi que eu não vou ficar ali o dia inteiro comprando e vendendo ação, eu vou montar uma carteira de longo prazo. Beleza. Esse já seria um erro por si só, né? No começo o pessoal faz isso. Mas passando isso, eu acho que assim, pra quem quer fazer o buy and hold, pra quem quer investir para as ações por longo prazo, eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é o seu perfil de risco como investidor e quais são os seus objetivos. Porque com base nisso, você vai comprar ativos que tendam a se adequar a isso. Não que você precise ter só empresas de dividendos, só fundos imobiliários, não. Mas sabendo que você quer uma alocação mais conservadora, você escolhe empresas que tenham esse perfil e, além disso, você sabe o que esperar dos resultados da empresa. Eu vejo muito assim, toda vez que eu invisto na Ambev, desde quando eu comecei, foi a primeira empresa que eu comprei, e eu vejo o pessoal, sempre que eu faço vídeo falando dos resultados da empresa, os comentários do pessoal reclamam muito que a empresa não cresce, mas a empresa não vai crescer. O perfil, então, é muito grande. Você já sabe o que esperar da empresa, então você sabe entender o que ela está entregando e saber se aquilo ali está compatível com o que eu quero. Ao ponto que uma empresa de crescimento, vejo muita gente reclamando, a Renner cresce, mas não distribui dividendo. Tudo bem, mas é uma empresa de crescimento, ela não vai distribuir o dividendo tão cedo. Então, ela está reinvestindo. Porque ela está reinvestindo, porque o lucro dela daqui 5 anos vai ser muito maior do que se ela tivesse distribuindo o dividendo agora, porque ela precisa abrir loja, precisa expandir, né, a parte de logística e etc. Então, assim, a empresa, você precisa saber onde você está botando seu dinheiro para saber se faz sentido com... O pessoal tá tipo comprando uma minivan e reclamando que não corre igual um carro esportivo. Exatamente. Isso, né? Eu acho o seguinte, né? Até pegando o gancho do que o Fábio falou, vamos supor, eu era militar e eu já tinha muita segurança porque eu era pago pela União, né? Eu era funcionário daquele pessoal que tem a máquina de criar dinheiro. Então, já que eu tinha tanta segurança assim, eu não achava que eu precisava de carteiras, de empresas, melhor dizendo, focadas em dividendos. Empresa muito grande, que ela é muito previsível, eu podia arriscar um pouco mais. Porque se eu já tinha muita segurança, eu podia procurar um pouco mais de risco. Então, se tiver uma pessoa assistindo aí com esse perfil, eu acho interessante focar em empresas que crescem mais. Cara, já que você tem muita segurança. Isso você falou uma parada muito verdade, mas o que eu vejo muito acontecendo? É o contrário, né? O contrário. Porque a pessoa faz exatamente o que ela é. Se ela é arriscada, ela é arriscada. Então, se você é funcionário público, tem um bom salário, uma estabilidade... Ela é conservadora. E eu acho até engraçado uma coisa, né? Todo mundo começou a investir aqui, pegou uma longa temporada de quedas nos preços. E durante essa época, eu tinha mais ou menos de 25% a 30% em bolsa e eu era um maluco. Principalmente no meio dos militares, pessoas mais conservadoras. Como assim você tem 30% em bolsa? Hoje já mudou, né? Tem muita gente que tem muito mais do que isso. Só que acontece isso. Se o cara ele é muito conservador na carreira, ao invés de arriscar mais nos investimentos, ele quer ser conservador lá também. Ele compra, por exemplo, um Itaú, já consolidado, muito dividendo, compra uma BB Seguridade, compra uma Sanepar. Ele não quer comprar essas empresas techs, né, que estão subindo muito. Ele fala, não, isso aí já tá muito esticado, sai do perfil. E o cara que é empreendedor, não. Já corre risco pra caramba aqui. Mete o louco. Ele é 100% em bolsa e só growth, né? Só crescimento. Mas é porque o cara é muito doido já, né? Normalmente abrir uma empresa já é uma coisa de um cara que é um pouco fora da curva nesse sentido de ter medo, né? Então o cara já não tá nem aí com nada. Ele fala assim, porra, tô arriscado aqui em sei lá que tanto na empresa, vai também. E eu acho que o Itaú vai fazer melhor que eu. Pois é, eu acho que seria um erro, assim, na minha opinião. Tem que equilibrar isso da vida, né? Eu vejo isso muito quando eu vou falar de reserva de emergência, porque eu sou 100% renda variável.
vulnerável. E agora meu filho nasceu, me bateu. 100% Me renovável. bateu uma água na bunda. Eu falei, meu Fudeu. Deus, e se eu Não é precisar só de... você mais, né? Se eu podia ser louco sozinho, agora mais pessoas dependem de mim. E aí eu fiz um vídeo falando sobre reserva de emergência. E eu recebi exatamente esse feedback que vocês estão falando. Então eu falei, putz, o tanto de meses que você deve ter em reserva de emergência é inversamente proporcional ao risco do seu trabalho. Então, um cara que tem uma carreira, sei lá, no exército, ele pode ter menos Sim. meses de reserva de emergência, porque a estabilidade do emprego dele é muito maior. E por outro lado, o empreendedor... Corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele deveria ter 1 ano ou até um pouco mais. E aí, eu recebi nos comentários exatamente esse ponto. Um cara falando, porra, eu sou professor aqui da cidade X e eu acho um absurdo só 6 meses. E aí, um autônomo lá, um cara, porra, eu sou empresário e Você como é que só eu vive vou uma ficar... vez. Como é que eu vou ficar 12 meses investindo 12 meses de custo mensal nessa porra? Então, é difícil o cara separar, né, o que ele é enquanto investidor do que ele é... Mas o cara não separa nem na empresa também, por isso que tanta empresa quebra. O cara Também. não tem 1 ano de folha ali, de pagamento garantida na empresa. Na primeira Tem nada. parte da pandemia já teve empresa quebrando com 30 dias. E aí entra até uma parte que o Fábio citou do comportamental, né? Que é mais importante às vezes que o técnico. Tem aquele caso emblemático do fundo do Peter Lynch, que ao longo de 13 anos ele conseguiu uma rentabilidade de 29,2%. Era tipo, dar 100 mil na mão dele, ele voltava 2 milhões e 800 no final de 13 anos. Em dólar, né? Em dólar, né? Maravilhoso. Aí todo Em mundo dólar, pensa, eu que quero vale mais do que achar dinheiro, que a gente já descobriu Pois com é. Vale mais que barra de ouro. Vale mais que dinheiro. Eu quero investir no fundo do Peter Lynch, quero achar o Peter Lynch brasileiro. Só que a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Porque eles entravam no fundo na hora que a Malu falou, quando ele saiu na capa da Tava revista, subindo. todo mundo entra, e aí o fundo ele tem um retorno à média, assim, pega um momento ruim, ele cai. O pessoal, na hora que o fundo caía, tirava o dinheiro. E muitas vezes não porque o cara tinha medo, não tinha os aspectos comportamentais. Poderia ser isso também, mas poderia ser a falta de uma reserva. Simplesmente na hora que a bolsa tá caindo, ela pode não tá caindo descolada do mundo. Na pandemia, a bolsa caiu porque o mundo piorou pra caramba. E caiu tudo junto, né? Caiu o Tudo Bitcoin, caiu, todo mundo ficou Tudo. criticando o Bitcoin. Cadê a reserva de valor que agora que tudo tá caindo O pessoal me marcava no Instagram, mas arrastava meu nome pro lado pra não aparecer, né? E botava assim o Bitcoin caindo. E teve um cara que escreveu assim, cadê o seu Messias? Mas sobre isso da reserva de emergência é interessante, até porque muita gente fala, e eu concordo, que é interessante começar a investir tendo essa reserva. Porque se ele for fazer só a reserva de emergência, ele quer juntar 6 meses de salário. E ele poupa 10% do que ele ganha um mês. Então ele leva 10 meses pra juntar um salário, 60 meses pra juntar 6 salários. 60 meses são 5 anos. Ele perderia todo o ciclo de alta que a bolsa teve, aí ele ia começar a investir. Agora eu tô pronto.